Alô, rapaziada, eu sou Daniel Nadir, vamos começar mais um episódio do Papo Além do Grafite. Essa semana nós vamos conversar sobre políticas públicas e arte urbana com o Raymond. O Raymond é vereador aqui no Rio de Janeiro e ele vai falar um pouquinho sobre a lei do artista de rua, ele vai falar também sobre o papel da Secretaria de Cultura, sobre as comissões de cultura e como o artista pode se organizar e dialogar com o Estado. Vamos lá. E a gente teve um suspiro que a gente achou que sei que foi o Boulevard Olímpico, né? Que virou um ponto turístico que teve uma pintura grande, algumas outras pinturas menores e o projeto esvaziou, né? Do nada foi assim foi uma coisa muito pontual ali só para mostrar para os turistas que vinham para a Olimpíada e não realmente a gente descobriu que é um projeto de valorização mesmo Não vingou, né? da não vingou. E a gente tem, por exemplo, os eventos em BH, tá rolando agora o Cura, que é um evento de pintura de laterais de prédio com fomento também do governo de Belo Horizonte. A gente tem em Belo Horizonte Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece na Cia Souza Pinto, que é gratuito. A gente tem o Beco do Batman em São Paulo, a gente tem o Beco de Goiânia, a gente tem tantos movimentos fora do Rio, e parece que no Rio as coisas não vão, né? Toda vez que a gente acha que vai. Por exemplo, a gente tinha uma galeria pública, hoje está fechada, a importância da galeria de arte urbana pública que tem em Berlim, por exemplo. Você vai em Berlim, as galerias, cara, de adesivo, de cartazes, de arte urbana, de tudo. Você tem Miami, o Wynwood, né, um bairro todo dedicado ao grafite. E aqui a gente tem tanto espaço que a gente poderia fazer e parece Vamos mudar que essa não história, vai. Daniel. Oi? Vamos mudar essa história. Vamos, Vamos vamos, mudar essa vamos, história, né? vamos. Temos que mudar. E aí eu queria te perguntar sobre o papel da Secretaria de Cultura. Porque, assim, a gente sabe que o secretário é o secretário pelo prefeito, né? É, e acaba que a gente não sabe muito bem quando troca, porque uma coisa meio. Acho que talvez para vocês, é, às vezes, seja uma surpresa para a gente, então a gente nunca sabe direito quem tá, quem não tá. E aí a gente acaba não tendo acesso, porque a gente não sabe com quem dialogar, como dialogar, qual é o papel da secretaria para com o artista, como a gente pode dialogar, como a gente pode propor, como é que você sugeriria para um artista esse assunto? Pois é, você sabe que a gente está na quarta secretária de Cultura, né? Nesse governo do Crivella. Sim, E aqui vai uma observação. O governozinho ruim, Daniel. O governo ruim. Você teve a Nilcemar Nogueira, depois você teve. Ah, esqueço o nome dela, passou rapidamente. Mariana. Ai, Jesus, esqueci o nome dela. Muito querida, agradável e tal. Depois foi para São Paulo. Depois você teve Adolfo Conde e agora você tem uma nova secretária. 4 secretárias em 4 anos. Continuidade zero. sim, Projeto e programa não existe. Agora, a Secretaria de Cultura esse ano está toda voltada para a questão da lei emergencial Aldir Blanc, para poder fazer lá a distribuição dos recursos que vem da lei da Aldir Blanc. sim. Assim, eu acho que nós precisamos, sabe, fomentar e talvez, Daniel, uma das coisas que a gente precisa de ter, na verdade, uma relação com a Secretaria de Cultura que seja uma relação mais cultural, né? Mais política, né? Eu diria menos política, mas é mais política, política no sentido bom da palavra, né? Política que de fato mobiliza a sociedade. Então, você tem o Conselho Municipal de Cultura, que eu quero aqui falar da Rosa, que é a nossa vice-presidente do Conselho. Você tem as conselheiras e os conselheiros de cultura, que são pessoas muito antenadas, tem esse caminho. A gente vai fazer agora uma conferência municipal de cultura, estava marcada para esse ano, mas a pandemia acaba que adia esse sonho, esse desejo. A gente precisa, sabe, Daniel, forçar pela Conferência Municipal de Cultura um olhar mais adequado para a questão da arte urbana no Rio de Janeiro. Eu acho que eu, por exemplo, né, que sou um vereador que fico antenado nas questões da cidade, eu fico sempre olhando outras capitais, né, que têm as dinâmicas parecidas com uma dinâmica de uma grande cidade como é o Rio de Janeiro. Você pode olhar São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre,
como é que essas cidades estão lidando com a arte pública, e assim, não precisa de ser não precisa de ser genitor de nada, né? Basta copiar, saber o que está fazendo por lá e contextualizar no Rio de Janeiro e fazer. Então, eu acho que os quatro secretários de cultura, eu tive uma ótima relação com todos eles. O problema não é esse. O problema é a cabeça da prefeitura. O problema é que você tem um prefeito que não coloca recurso na cultura e um prefeito que não acredita na cultura. O prefeito não gosta do samba, não gosta do carnaval, não gosta das rodas de samba, o prefeito não gosta da intervenção urbana, o prefeito, se ele pudesse, lembra o início do governo do Dória, que ele queria pintar os grafites de São Paulo de cinza, não tinha uma história dessa? Sim, cidade cinza, São Paulo. Não é isso? Sim. Dá a impressão que aqui no Rio de Janeiro a toada é a mesma. Um prefeito que você não sabe se ele está feliz ou não de ser prefeito da cidade. Imagina ser prefeito do Rio de Janeiro e não estar feliz, gente. Sim. Ser prefeito do Rio de Janeiro e ficar mal-humorado, com a cara baixa, desesperado, parece que está doido que termine o governo, e mesmo assim se candidata de novo, né? Então, assim, eu acho que o problema não é a Secretaria de Cultura, o problema é a cabeça da prefeitura, que não tem entusiasmo para compreender como é que a cultura pode solucionar as relações, as realidades do Rio de Janeiro, né? Sim. E sobre os grupos, né, culturais, foi uma coisa que me veio agora você falando sobre a secretaria, nessas mudanças. Os grupos culturais, por exemplo, eu fico vendo nas reuniões de arte pública, né, a galera do teatro, cara, dialogando, e todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que está acontecendo, dando suporte um para o outro, pessoal do audiovisual, pessoal da música e tal, e do grafite especificamente, ainda há uma separação em grupos, ainda não há uma união. E aí eu queria que você dissesse como é que você, que é um militante e que está sempre com outros grupos culturais também, que dicas você daria para a gente, para os grafiteiros, conseguirem se unir, conseguirem, né, criar um grupo sólido para que a gente possa ter mais voz do que hoje a gente tem? Você sabe que eu vivo sempre esse dilema, né? Eu quero unidade na esquerda e ela não chega. Né? É uma Sim. doideira isso. A unidade é uma coisa muito difícil, né? Eu Difícil. acho muito bacana, Daniel, a gente estar preocupado com isso. Mas essa é uma tarefa militante, uma tarefa muito difícil. Sim. Se a gente pensar, né, que a desunião, a divergência, que é salutar, né? Claro, né? A gente ser diferente é ótimo, né? Ninguém quer ser grafiteiro para pintar todos os rostos redondinhos, né? Ou todas as flores, as rosas vermelhas. Tem gente que quer pintar uma rosa um pouco rosa, tem gente que quer pintar uma rosa verde, uma rosa azul, o problema dele, né? A arte não engessa e não algema ninguém. Mas, assim, dentro dessa diversidade, a gente precisa buscar unidade, sabe? Precisa buscar unidade. E a unidade, ela não é a uniformização. Unidade não é a busca de um uniforme, de uma roupa, de uma blindagem, que você diz assim, olha, esse é o formato, essa é a forma. É aqui que você tem que entrar. Entra aqui, senão, se você não entrar aqui, não te cabe. Não, eu acho que a gente tem que fazer um encontro de almas, sabe? Eu sou muito favorável, e já tenho falado isso há muito tempo, de que numa Secretaria de Cultura, como o Rio de Janeiro, tinha que ter uma subsecretaria especial para tratar exclusivamente da arte urbana. Sabe? Então, você tem um subsecretário ou uma subsecretária que seja alguém que consiga dialogar, sabe? Consiga botar as partes na mesa e dizer assim, o que é que une a gente? Bota sobre a mesa. O que é que diverge? Bota sobre a mesa também. Como é que a gente acha consenso? Como é que a gente caminha? O que é que a gente precisa? O que é que a gente pode? Porque também tem gente que não está também a fim de se organizar, tem um pouco também o cara, e tem que ser respeitado, né? Que é o cara que participa do movimento anarquista, né? Eu estou aqui falando, Daniel, da desinstitucionalização, mas eu não estou falando de anarquia, eu estou falando de uma desinstitucionalização onde a gente não se engesse, mas que a gente minimamente dialogue e procure uma confluência. Outro dia, por exemplo, me ligou um cara
me mandou uma mensagem, um cara disse para mim assim, eu queria muito conversar com você sobre o caminho político e tal, eu peguei e liguei pro cara, aí ele pegou, começou a conversar e tal, aí tinha 1 minuto de conversa, ele disse assim, olha, não adianta que eu não acredito em nenhuma organização política. Aí eu falei, então por que você quer conversar comigo sobre política? Sim. Quer dizer, tem um pressuposto básico. Então, assim, tem gente que não tem um pressuposto, e essa pessoa tem o direito de não ter o pressuposto básico. É o direito dela. O cara não quer se organizar em lugar nenhum. Mas, assim, os que querem se organizar, os que querem compreender que a sua arte pode intervir na cidade para melhorar a cidade, para humanizar a cidade, a gente tinha que ter. E acho que uma subsecretaria de arte urbana, né, de cultura urbana, eu acho que essa subsecretaria podia ser esse elemento de coalizão, sabe, de amalgamamento, sabe, de Sim. encontro, de aliança, de aliançamento, né? E aliança, eu volto a dizer, não é algema, né? Aliança é aliança. Eu faço Sim. aliança com você, mas a minha aliança ela tem programa. Né? Se você rompe o programa, aquilo que é fundamental, a aliança se parte, se quebra. Né? Aliança é para isso. Aliança não é uma coisa que você diz assim, isso é indefinitivo, fiz uma aliança contigo, você pode fazer a merda que quiser que estamos juntos. Não. Aliança Não. não é isso, é algema. Isso é algema, isso é Sim. prisão. Isso é prisão. O camarada pode fazer a merda que ele quiser que eu estou junto com ele. Isso é prisão, isso não é aliança. Aliança é você ter pressupostos básicos. Nesses pressupostos básicos, você traça o seu caminho. Acho que o grafite, a arte urbana, né, essa intervenção urbana, a política pública e a arte urbana, ela tem que caminhar dessa forma. Né? Dá para a gente procurar os consensos. Vai ter aquele que diz assim, não quero dialogar, o quê? Não quer dialogar e não tem diálogo. Né? Sim. Não dá para entubar diálogo para ninguém. Diálogo pressupõe no mínimo 2 pessoas, duálogo, né? Diálogo. Você tem que ter 2 pessoas no mínimo, senão não tem diálogo, né? Sim. E para a gente terminar essa entrevista aqui com esperança, esperançoso, o que que a gente, cara, o que que a gente pode projetar para curto, médio prazo para a cultura no Rio de Janeiro? O que que você de repente imagina? O que que você pensa? Como é que a gente pode é, vislumbrar isso? Vamos propor, Daniel, eu acho que a gente pode propor a nova Secretaria de Cultura. Você sabe que, não sei se cabe aqui na nossa entrevista, mas como eu estou sem filtro e você não me colocou nenhum filtro, não me Não, colocou fica à vontade. nenhuma condição, e se tivesse me colocado, eu obedeceria, porque eu estou aqui no seu espaço e eu não posso rompê-lo, né? Eu tenho que ser fiel ao seu espaço, tenho muita clareza disso. Mas assim, eu estou fazendo campanha para a Benedita da Silva. Né? Sim, E uma das questões que a Benedita, sendo eleita, vai ter que escutar, né, e vai escutar, é que eu discuto cultura na cidade e que, portanto, não desejo, sendo eleito vereador, por exemplo, que a Benedita me chame para ser secretário de cultura. Eu sou candidato a vereador e eu quero ser vereador. Eu não sou candidato a vereador para ir para a secretaria, para ir para o executivo. Eu quero ficar no legislativo. Tenho clareza disso. sim, Não quero ser secretário de cultura, sou professor, não quero ser secretário de educação, não quero nada disso. Eu quero continuar no legislativo. Estou pedindo ao povo do Rio de Janeiro que vote em mim no dia 15 de novembro para eu continuar o meu mandato de vereador. E em continuando o meu mandato de vereador, se a Benedita estiver na prefeitura, ela sabe que ela vai ter alguém na Câmara Municipal que vai lutar pelo orçamento da cultura, que vai lutar para ter uma subsecretaria de arte urbana. É preciso a gente fazer isso muito rapidamente. Nós tínhamos o Festival Municipal de Arte Pública, que tem que voltar. A gente, Daniel, sim, enchia as praças, a Praça de Marechal Hermes, a Praça da Pavuna, a Praça da Tijuca, a Praça na Zona Sul da a Praça da Harmonia na Gamboa, né? A Praça São Salvador em Laranjeiras, a Praça do Meia, quer dizer, todas essas praças, elas ficavam ocupadas de arte pública e era belo, belo. Então precisa voltar ao Festival de Arte Pública, precisa acontecer os espaços em que você faz um entendimento de que se tudo está interligado, né? O saneamento básico está interligado com a sua arte, porque se você reclama isso na sua arte, você movimenta a sociedade. A sim, educação, a alimentação saudável, a comida de verdade, ela está interligada
com a sua arte de grafite, porque se você retrata isso, se você faz as pessoas pensarem sobre isso, você pode mudar uma concepção de alimentação saudável. Então está tudo Sim, interligado. Então, se a gente construir uma prefeitura do PT na cidade do Rio de Janeiro, essa prefeitura é uma prefeitura que tem que estar linkada com isso. O exemplo que a gente tem, Daniel, é o exemplo do Gilberto Gil. Quando foi ministro do presidente Lula, ele criou uma coisa chamada cultura viva, que são os pontos de cultura, né? Ele sim, dizia, usava uma expressão que eu gosto muito, eu amo essa expressão. Ele dizia assim: os pontos de cultura são um doim social. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque você faz doim onde? Faz doim no corpo, né? Então você pega sim, aqui um ponto meu, né? Um ponto, né? Que você tá ali, aí você vem, massageia, massageia, massageia e equilibra. Não é isso? Esse é o doim. sim, sim, Ele equilibra. Você pega a sola do pé, massageia em determinado lugar ali, olha. O cara que sabe a técnica, ele é um analgésico, ele tira sua dor de cabeça numa sim, massagem. Então, esse doim, né? Ele diz que é um doim social. O que significa isso? Significa a compreensão, a clareza de que lá no subúrbio, que lá em Madureira, que lá em Honório Gurgel, ele entende que lá em Santa Cruz, na Zona Oeste, ele entende que no Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ou em Jacarepaguá, na Zona Oeste, ou em Copacabana, no Chapéu Mangueiro, na Babilônia, no Pavão Pavãozinho, ou na Barata Ribeiro, ou na Ponta do, ou no Pontal, ou lá na Sernambetiba, nesses lugares a cultura existe. O que você precisa é fazer um doim. Você massageia e ela aflora. sim. Então, eu acho que há uma esperança. E aí eu queria dizer aqui para os artistas um sopro que está vindo na América Latina. Nós tivemos nesses dias, porque a gente está muito tomado de governos autoritários. Sim. Né? Tiraram a Dilma do governo. Hoje nós estamos vivendo aí essa assombração de um governo genocida. O Pinochet governou o Chile durante muito tempo, e essa governança do Chile, nós tivemos lá uma Constituição, que é uma Constituição que o povo do Chile agora decidiu que vai ser sepultada, porque aquela Constituição levava à morte do povo. E lembrando ao povo que está me assistindo, que vai nos assistir, quando isso vier ao ar, que quem produziu, por exemplo, a reforma da Previdência na Constituição chilena foi o Paulo Guedes, o mesmo que promoveu a reforma da Previdência no Brasil agora, isso há 30 anos atrás. Sim, Então, assim, não é uma rara semelhança, uma rara coincidência, né? É uma realidade de alguém que vem para a morte. E aí você tem o Chile reagindo, você tem a Bolívia reagindo, porque Evo Morales foi tirado do governo por um golpe, e agora a esquerda na Bolívia assume novamente o poder. Então eu acho que tem um sopro vindo, sabe? As armas darão lugar aos seus pincéis. As armas darão lugar às suas cores. A truculência dará lugar à parede cinza, dará lugar à arte que você produz. A gente tem que ter clareza disso. E a gente não sim. pode perder de vista. Eu quero aqui, Daniel, dizer a você de um compromisso. A gente vai sugerir, se for a Benedita, a gente vai garantir que tem uma Uhum. Secretaria de Arte Urbana. A gente vai garantir isso. Se não for a Benedita, nós vamos propor. E se a Certo. gente não conseguir propor, eu vou me candidatar e tenho grandes chances, se for eleito vereador, e estou pedindo voto para as pessoas, estou pedindo muito que as pessoas votem em mim para isso, para eu ser novamente presidente da Comissão de Cultura. Sendo presidente da Comissão de Cultura, se a secretaria não fizer uma subsecretaria de arte pública, a gente pensar dentro da dentro da Comissão de Cultura da Câmara, intervenções que deem espaço àquilo que a gente chama de arte urbana, aquilo que a gente chama de arte na rua, de arte que desestabiliza a sociedade e que, portanto, provoca um debate sobre cidadania, sobre soberania e sobre direito das pessoas. Eu sou entusiasmado. Ninguém tem que abaixar a cabeça, ninguém tem que ficar desanimado, porque o amor há de vencer o ódio. E essa truculência que está aí haverá de dar lugar à democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sim, até porque o grafite, né? Ele é um dos é um dos quatro elementos do hip hop e ele é uma arte que vem estritamente do gueto, né? Nova-iorquino, que vem também aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Baixada, da Zona Oeste.
Então, ele, além de ser uma arte que, acima de tudo, ela é muito política, a mensagem tem que estar junto ao grafite. Ele não é simplesmente somente para o embelezamento, ele também para fazer pensar e para fazer refletir, que é exatamente o papel da arte. Então, só que o grafite às vezes é muito mais visceral, porque muitas vezes ele é produzido por pessoas que não vêm da academia, né? É a galera que bota a mão na massa que tá ali na rua produzindo. Então é realmente botar para fora, é uma questão de expor isso da forma mais visceral possível. E para a gente encerrar, Raymond, queria que você ficasse à vontade aí, que você desse seus contatos, suas arrobas, Instagram, o que você quiser, deixa uma mensagem para o pessoal, fica à vontade. Daniel, agradecer a você muito, viu? Você é um querido amigo, um cara que a gente considera muito. A gente tem lá no mandato a Sueli Ema, que tem uma relação ótima com você. Agradecer muito aí o convite para a gente estar aqui batendo esse papo. Dizer que nós continuamos inteiramente à disposição para fazer todas as lutas que a gente sempre fez. Dizer que nas nossas redes sociais, quem quiser nos acompanhar nos dará muito prazer. As nossas redes sociais, a gente tenta que elas não sejam somente receptivas, elas também têm proatividade e, portanto, as pessoas que nos curtem, que nos acompanham, elas têm direito de nos sinalizar caminhos. Então diz lá para nós na rede social, olha, está faltando isso. Diz lá na rede social, olha, está faltando aquilo. Olha, esta abordagem não está correta. Dialoguem conosco. Esse é um caminho que a gente quer fazer e faz, né? E agora com o advento da pandemia, em que a gente teve que usar muito mais as redes sociais, a gente está radicalizando isso, sabe, Daniel? Então eu quero dizer isso para todo mundo que está nos acompanhando, e fazer aqui o meu agradecimento público a você e a todo mundo que nos acompanha. Dizer que lá o nosso Instagram, @Reimon, o nosso Facebook, Reimon 13333, a nossa página na internet, a minha candidatura, uma candidatura à reeleição. Candidatura à reeleição não é uma candidatura fácil. Esse ano tem muitos candidatos competitivos e isso é muito bom. Oxalá melhoremos muito a nossa Câmara. Oxalá melhoremos muito a nossa representação na Câmara Municipal, mas eu estou aqui solicitando aos meus amigos, aqueles que acompanham o meu trabalho, que sabem do que a gente está fazendo, que nos dê aí mais um voto de confiança, e no dia 15 de novembro votem em 13333 para vereador e em 13 para prefeito, para a gente poder tentar ajudar a cidade a ser uma cidade para todo mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito que a cidade do Rio só pode ser uma cidade boa para todo mundo quando cada um de nós puder intervir nos rumos dela. E isso tem que ser na radicalização da democracia, do debate, da conversa, do diálogo, da abertura, do compromisso com as pessoas. A cidade é para todas, a cidade é para todos. A favela é cidade, a Zona Oeste é cidade, Paquetá é cidade, o subúrbio é cidade, a periferia é cidade, a Zona Norte é cidade. A cidade não é só a Zona Sul e Centro. A cidade é o todo dela. Nós temos 1.600.000 pessoas morando em favelas. Nós temos muita gente sendo assassinada, e a maioria das pessoas assassinadas são da juventude negra e periférica do Rio de Janeiro. Isso tem que acabar. A gente tem que dar um basta a isso. E a arte, e aqui falando para o grafite, esta linguagem do hip hop, né? O grafite ele é uma intervenção que pode ajudar muito nessa construção de cidade. Inteiramente à disposição, Daniel, sempre, como sempre estive, para a gente fazer os debates que vierem a seguir. Eu sou Reimon, sou candidato a vereador, meu número é 13333. Fechado, Raymond. Obrigado pela presença mais uma vez. Se você gostou desse tema, deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal e deixe nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.